Boa noite a todos, esperamos que estejam todos muito bem, que a paz de Jesus nos encontre mais uma vez. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, mais me ajuda, é do Velho Testamento, Jeremias 29:11, que diz: Eu sei bem dos planos que eu tenho para vocês, disse o Senhor. Planos de paz e não de mal, para que tenham um futuro e uma esperança. E ele está falando justamente para os judeus que foram presos na Babilônia por Nabucodonosor. Então, é uma mensagem para um povo que está sofrendo, que está passando por grandes dificuldades. Nos versículos anteriores, ele fala para o povo não desanimar, para continuar conduzindo a sua vida, as suas famílias. Porque os planos que Deus tem são planos de paz. Então, para nós poder viver com esperança, e é isso que a doutrina espírita nos fala, que o plano que Deus tem para cada um de nós é um plano bom, é um plano de paz. O objetivo nosso de estarmos aqui é um dia alcançarmos uma perfeição moral, tal qual Jesus conquistou. Nós somos, todos nós, criados por Deus, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, criados simples e sem nenhum conhecimento. E aí então, com este objetivo de uma perfeição moral, aonde conquistaremos uma plenitude, uma paz de espírito, uma paz completa, uma paz de consciência, uma paz aonde, ao olhar para o passado, não há nada que perturbe, não há nada que incomode, nada que tire o sono. Só que essa nossa jornada não se faz numa única vida. Leva-se um certo tempo até que nós passamos do primitivismo à angelitude, da simplicidade à perfeição moral. As personalidades que nós admiramos pela sua elevada moral, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Gandhi, outros desses grandes exemplos, não chegaram na posição que eles estão hoje, numa única vida. Não nasceram naquela vida simples e sem conhecimento. É uma conquista de mais de uma encarnação. Por isso que nós vivemos várias vidas, para que esse aprendizado se conclua. Se nós, desde o começo, sempre seguíssemos o caminho do bem, o caminho da caridade, do amor ao próximo, cada encarnação seria uma simples nova etapa, uma nova missão. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, essa caminhada tem alguns solavancos, alguns atrapalhos. Mais de uma vez, acabamos ferindo a lei maior, o mandamento maior de amor ao próximo, de amor a nós mesmos. Então, essa jornada que poderia ser uma linha reta, uma subida, ela tem alguns tropeços e solavancos. Mas aí vem uma outra passagem que está, inclusive, na primeira página da Gênese, a quinta obra da codificação da doutrina espírita, Ezequiel 33:11. Por mim mesmo eu juro, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do pecador, mas eu quero que ele mude, que ele transforme a sua vida e que viva. Então, se os planos de Deus para nós são planos de paz,
Ele quer que nós tenhamos a nossa vida com esperança, apesar das dificuldades, e Ele quer que todos aqueles que cometem esses erros, por mais atrozes que sejam, Ele quer que transforme a sua vida e Ele vai nos dar novas oportunidades. Ele vai nos dar chances para recomeçarmos. Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação, os Espíritos respondem que é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria a justiça? Então, se o objetivo da reencarnação, um dos objetivos é a expiação, é onde nós temos a chance de reparar aqueles erros que nós cometemos. Aquele caminho que nós saímos, nós temos a oportunidade de voltar. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Cada um faz exatamente aquilo que quer. E então, quando você tem liberdade de ação, nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. E como responsáveis, devemos reparar cada um dos tropeços, cada um dos erros, cada uma das pessoas que nós acabamos magoando. Alguns que ainda não têm um estudo mais aprofundado da doutrina espírita reclamam do esquecimento do passado. Dizem que como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar se eu não lembro das minhas outras vidas? Eu não sei o que eu errei. Uma vez conversando com um amigo, ele estava num centro de recuperação para dependentes químicos, e ele fez essa pergunta: como é que eu vou saber o que eu errei se eu não lembro? De que adianta? E nós perguntamos para ele: quando você voltar para sua casa, quando sair daqui e voltar para sua casa, não seria melhor que ninguém lembrasse de tudo o que aconteceu? Não seria melhor que ninguém lembrasse tudo que tu fez? Eu nunca esqueci o jeito que ele respondeu. Ele disse: seria um sonho. Isso é uma reencarnação. É você voltar para os mesmos campos de atuação, mas ninguém lembra do que tu fez. Ninguém lembra o que aconteceu. Mas não é um recomeço do zero, porque fica marcado no espírito o que foi feito e o que é necessário refazer. E por isso que nós temos as situações que nós temos. Porque fica marcado nas leis divinas, no cosmos, no universo e nos nossos espíritos, tudo que nós fizemos. O que nós aprendemos, nós carregamos, e aquilo que nós precisamos recuperar vem voltando para nós. Então, cada dificuldade, cada problema nunca deve ser visto como um castigo, como um erro de Deus, como um esquecimento dele, mas sim como essa nova chance de reparar um caminho que não foi feito certo. Porque imagina você lembrar do mal que você fez, que você magoou alguém, ou que você foi magoado por alguém próximo. E é claro que nós vamos nos considerar boas pessoas. Mas, infelizmente, de novo, acredito que cada um, a maioria pelo menos, se arrepende de algumas coisas que foram feitas nesta mesma vida. E nós vamos evoluindo. Nós já evoluímos bastante. A inteligência que cada um tem, que cada um traz consigo, os conhecimentos inatos mostram que nós já evoluímos um tanto.
Então, talvez 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, nós éramos um pouquinho piores. E aí, quem sabe, os resvalos foram também maiores. Mas ainda bem que Deus quer que nós mudemos a nossa vida e que tenhamos uma vida com esperança de que a paz ela é possível. E como disse na mensagem inicial, o desânimo, a revolta não ajudam, não levam a lugar nenhum. É o que Jesus diz nas suas bem-aventuranças. Mantenham-se firmes aqueles que choram, aqueles que sofrem, porque existe uma esperança depois. E todo esse recomeço, ele começa por uma bênção que é a maternidade. Divaldo Franco conta numa das suas palestras que uma vez ele foi levado ao plano espiritual em desdobramento durante o seu sono, aonde mostraram para ele uma fila de espíritos e disseram: esses espíritos estão numa fila para reencarnar, mas eles não têm uma família específica. Eles vão reencarnar nestas partes da cidade mais simples, mais precárias, com mães que já passaram dos 35, dos 40 anos, que às vezes não têm muito conhecimento sobre as prevenções de natalidade, mas são mães que vão dar muito amor. E são espíritos que precisam de mães assim, que deem muito amor. Quem sabe são espíritos que já expiaram tanto das suas faltas e agora precisam desse amor para começar a caminhar para frente. Porque é através do amor que nós evoluímos. As expiações, as dores, as aflições, os espinhos, eles são para nós voltarmos para o caminho de onde nós nunca precisávamos ter saído. Nenhuma dor foi planejada. Deus não planejou na jornada de cada um de nós dores, aflições, lágrimas de tristeza. Elas existem como essa oportunidade de voltarmos para o caminho. E nós evoluímos, nós avançamos para frente conforme esse nosso amor, o amor por nós, pelos outros, o amor por Deus, vai avançando, vai tirando condições, vai tirando limites e vai se tornando um amor a todos, realmente a todos. Então é justamente por essa bênção da maternidade que nós iniciamos. Temos a chance de recomeçar. E Deus deu algo a mais para a mãe. Não é só o nascimento, não é só o aspecto biológico. Porque ocorre ali uma marca, uma conexão espiritual entre a mãe e o filho, que deve ser regida por esse amor que existe. Esse amor que tem que marcar o espírito, a criança, para sempre. Os estudos indicam os inúmeros benefícios das crianças que têm um amor da mãe. Um amor na medida exata, não exagerado e nem de menos. Assim como a ausência traz inúmeros prejuízos. E esse amor marca o espírito para sempre. Uma vez eu vi um documentário sobre as prisões do Nordeste do Brasil, e ali tem os detentos que cometeram os seus crimes e vão cometer de novo, eles falam isso. E boa parte deles tem tatuado o nome da mãe, um coração com amor de mãe. Mesmo nessa vida, a mãe está lá como alguém separado, como alguém importante. E na doutrina espírita nós temos os inúmeros exemplos, nas obras André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, principalmente, do espírito renitente no mal, no mundo espiritual, há às vezes séculos,
300, 400 anos no mundo espiritual, como um obsessor, como alguém que pratica o mal, e a mãe ali, orando e se esforçando para que esse espírito possa voltar para a luz. E os trabalhos que vão acontecendo nesse espírito é só para acalmar ele um pouco, para quando ele enxergar a mãe dele, aquela que deu o amor, ele se entrega. Ele não tem forças para discutir com a mãe. Ou a figura materna. Tem um relato de um espírito muito interessante que te odiava a mãe, mas a avó foi quem cuidou dele. E quando ele vê a avó no mundo espiritual, ele se enxerga como uma criança de novo e ele diz: tudo que eu quero é o colo dela. Então, às vezes, séculos de maldade terminam por um amor que marcou de tal forma esse espírito, que ele consegue ter, então, a chance desse recomeço. E essa lei de Deus é tão incrível que, mesmo para as mães que falharam, tem a chance também. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta o exemplo da Anacleta, que está há 30 anos no mundo espiritual se preparando para voltar como mãe dos seus 4 filhos da última vida. Ela exagerou nos cuidados, mimou as crianças, cresceram sem responsabilidade, e aí os 4 desencarnaram jovens pelos abusos da vida social. Eles já estavam há 40 anos nas regiões tristes do mundo espiritual e ela se preparando para voltar como mãe deles. E não seria simples. Por causa dos excessos, 2 filhos voltariam paralíticos, um com deficiência mental. E ela ficaria viúva cedo e só teria a filha mais velha para ajudar nessa missão. Mas é o que ela mais queria e é o que ela estava se preparando há 30 anos para acontecer. Porque ela precisava fazer isso. Ela precisava pegar esses filhos de volta e agora, com uma nova chance, com uma nova oportunidade, refazer o caminho que não foi feito bem. É claro que eles tiveram a responsabilidade deles, mas ela sabia que ela podia ter feito um pouco mais, que ela podia ter feito o amor ser mais medido. E é por isso que é tão importante o nascimento, por isso que o Espiritismo luta tanto contra o aborto, porque não é só, para nós, a vida começa na concepção. Então é sempre uma vida que está ali, desde os primeiros minutos de gravidez. Mas é toda essa oportunidade. Os exemplos da mediunidade nos mostram que às vezes acontece, espíritos estão há 400, 500, 800, 1000 anos vagando pelo mundo espiritual. E benfeitores, mãe, ali, tentando, para que ele volte para a vida e refaça seu caminho. Então é uma importância inimaginável o nascimento que vem. Mesmo que não seja fácil, mesmo as gravidezes não planejadas, ou o pior caso, por violência, tem uma necessidade grande ali. Alberto Almeida conta uma história muito bonita, palestrante Alberto Almeida, de uma mãe que veio pedir o conselho dele. Escutou-lhe uma palestra no interior do Paraná, foi para Belém, chegou no consultório dele, uma consulta tinha sido cancelada, encaixou para ela falar com ele, mas ela não queria tirar o filho, mesmo pela situação que foi. Mas estava preocupada com os pais. E ela disse: se você aguentar firme, teus pais vão virar avós, e depois que virar avô,
aí vão ficar todos embabecidos, do jeito que os avós são. E se você ficar morando com eles, vão se intrometer na tua educação, vão dizer que você não educa direito, vai ser o xodó deles. E Joana de Ângeles fala que essas crianças não é raro que se tornem bênçãos, floração de bênçãos na vida de uma mãe que teve o coração desfalecido por um ato de violência. E esse exemplo, esse menino, estudou, formou-se, trabalha e é sim uma bênção na vida daquela família. Então ele conta essa história por uma vivência prática da frase espírita de que o filho vai sim se tornar uma floração de bênçãos na vida. No nosso grupo de estudo, nessa semana agora, conversava com uma das nossas colegas que também, que nem eu, tem um filho que tem uma deficiência, e nós falávamos e não trocava por nenhum outro. Se fosse escolher de novo, escolhia o mesmo. Por tão incrível que é. E não é uma situação de revolta. Por que que meu filho é assim? Por que que nasceu nessa situação? O que ele fez no passado? Não importa. Eu confio na justiça divina. Eu sei que os planos deles são de paz. São planos de bom. Planos bons. Então é uma oportunidade que nos é dada de ajudar aquele espírito que está vindo ali. E também refazer um caminho que nós, provavelmente, fizemos errado. Então é só um agradecimento por uma nova oportunidade que nós temos. E a oportunidade não é só da mãe, do pai, da família toda. A família desenvolve um papel extremamente importante naquela criança que nasce, naquele espírito que vem com essa nova chance. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. Paternidade no sentido pais, mãe e pai. E os Espíritos respondem que é uma grande missão, porque devemos conduzir esse espírito que vem pelo caminho do bem, pela senda do bem. E que Deus vai perguntar para cada pai e cada mãe o que foi feito daquele espírito que eu deixei aos teus cuidados. A nossa esperança é responder, ele voltou um pouquinho melhor. E Deus ainda, e está na questão, e a ciência fala muito disso, traz a criança, traz esse espírito numa forma frágil e dócil, para que ele fique sensível aos nossos conselhos. Vem numa formosura frágil para despertar o amor, as necessidades dele têm que despertar o cuidado. E ele vem ali, suscetível a todas as impressões, a todos os nossos conselhos. O espírito que acabou de reencarnar, ele não se mostra como ele é. Apresenta algumas tendências. Uma criança mais irritada, mais bondosa, mais orgulhosa, mais humilde. Mas são as tendências que os pais devem identificar e corrigir, para que depois não sofram com a ingratidão desse filho ou com o caminho errado que esse filho pode tomar pelas suas imprevidências. Na questão fala que existem pais que preferem cuidar do jardim para que deem bons frutos do que cuidar da educação dos próprios filhos. E depois reclamam quando esses filhos não dão bola para eles. Então, quando vem um filho difícil, um filho complicado, e os pais perseveram, é uma grande conquista. É um grande mérito. Uma vez também um espírito relatou algo muito interessante. Ele tinha muita tristeza porque ele teve o primeiro filho, que era dócil, e ele se entendia bem, e o filho desenvolveu uma vida muito boa, mas o segundo filho era mais complicado. Era mais arredio aos conselhos. E ele era carpinteiro. E ele fez uma comparação com a madeira que se talha
Tem madeiras que são mais fáceis, eu não lembro os nomes delas, mas tem madeira que é mais fácil detalhar, é mais tranquilo. E tem aquela que é mais dura, que exige mais trabalho. Mas se você tiver paciência e for trabalhando nela, o móvel fica mais bonito e fica mais duradouro. Então a educação, ela é de paciência, de energia e de amor. E quanto maior a tarefa for, mais meritório será. Ao chegar ao mundo espiritual, será muito melhor. Quem sabe as diferenças, os problemas foram resolvidos e poderemos reencarnar uma próxima vez como aquelas famílias onde todos se amam, onde não há nenhum receio, não há nenhum problema. O Espírito Emmanuel nos fala, num dos seus textos, que aquele filho, aquela filha mais arredia, mais rebelde, pode ter sido alguém que nós maltratamos na vida passada pela nossa perversidade. Aquele que nos enfrenta, que rebate, pode ser alguém que nós pisoteamos com a nossa perversidade. E mesmo não lembrando, fica marcado no espírito. E ao contato com o outro espírito, nem sempre é fácil. Porque o espírito sente medo, porque ele me maltratou na outra vida. Sente raiva, sente revolta, e às vezes sem saber por quê. Porque está marcado no ser o que aconteceu. É por isso que às vezes explica os problemas de família. Mas os pais vêm primeiro, justamente para, quando nascerem estes rebentos, poder ir percebendo essas dificuldades e trabalhando com elas. E é só o amor que vai resolver os problemas. Porque esse amor, nós comentamos, vai marcar para sempre. E ele vai chegar numa vida adulta muito mais preparado, de uma certa forma imunizado para as dificuldades. Então, pais e filhos se ajudam a carregar a cruz um do outro. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 pontos interessantes sobre a família. O primeiro é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento. E nós podemos ter certeza de que a missão de Moisés, assim como a missão de Kardec, de Jesus, de Sócrates, de outros espíritos, foi muito bem planejada. Então eu às vezes fico imaginando Jesus e outros dos seus espíritos pensando nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são de origem divina. Emmanuel fala que os 10 mandamentos são a base da justiça e o alicerce do cristianismo. As outras leis de Moisés, aquelas que estão lá em Deuteronômio, estão Levíticos, são leis civis. Leis para aquele povo, para aquela época, para aquele momento. Mas os 10 mandamentos não. Esses são para sempre. E assim como quando Jesus veio, ele não falou tudo, não podia explicar tudo porque não seria compreendido, naquela época também era um povo mais bruto, era um povo mais simples. Então, se organiza-se 10 mandamentos, eu imagino eles pensando, tem que ser algo simples, algo mais direto, não faça isso, não faça aquilo. E tem que ser extremamente importante. Então, se entre esses 10, o único que dá uma recompensa é o 5º, honrar pai e mãe, para que viva bastante no reino dos céus. Então, ele é extremamente importante. É um dever, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, dos filhos cuidar dos pais quando estes chegam na velhice. Aquele cuidado que foi dispensado a nós, senão morreríamos. O bebê não vai sobreviver sozinho. É um dever, então, você cuidar. E também haverá grande responsabilidade se os filhos não fizerem o seu papel de cuidar dos pais.
quando esses necessitam. E é claro que existem os pais que falharam. Mas o que o cristianismo, o que o espiritismo fala? Por que honrar pai e mãe é tão importante? Mesmo assim, você vai fazer seu papel de cristão e amar o próximo. E não existe próximo mais próximo do que os seus pais. E Jesus diz: amai os vossos inimigos, amai aqueles que lhe fizeram mal, mesmo que tenha sido, infelizmente. Porque, como nós comentamos, contato com o espírito que lhe fez mal, às vezes é forte, e o espírito sucumbe. Ele não deveria sucumbir, deveria suportar. Mas nós temos o livre-arbítrio, as pessoas falham, as pessoas erram. Então é o dever, como cristão, você também atender a esse. Superar esta dificuldade. Senão vai ter que ir vindo e vindo e vindo até que uma hora se entendam. Nós vamos nos entender com todos. A evolução moral vai nos fazer isso. Nós vamos amar a todos. E se Deus colocou certo grupo de pessoas ali junto para viver com nós, para quando nós iniciarmos esse recomeço, estão ali, são os mais importantes. Não há nenhuma passagem bíblica do Novo Testamento em que diz assim: e o Senhor, ao ver Judas, atravessou a rua e disse: eu não suporto esse cara. Então nós também não podemos fugir de nos reconciliar com todos. Não há como ser um espírito evoluído tendo alguém que a gente não gosta, alguém que a gente não quer encontrar. E outro ponto que o Evangelho traz é a ingratidão dos filhos com os pais. E isso é por todos os motivos que nós comentamos. Então o conselho é muito bonito. Abrace o filho que te causa desgosto, abrace o filho que dá problema e diga: um de nós dois é o culpado. Alguém errou lá atrás, mas nós vamos superar isso. Então é dever também dos pais compreender isso. Por isso que o Espiritismo ajuda tanto as famílias, o conhecimento espírita vai ajudar. Porque na hora da dificuldade, na hora que às vezes vira aquela raiva, aquela cólera, lembrar de que existe um passado que pode ser milenar entre os espíritos que estão ali naquela família. E que se você veio primeiro, é seu dever ajudar. Tentar fazer com que esse recomeço dê certo. Às vezes eu imagino você chegando do outro lado, nós chegando do outro lado, e uma questão alegórica, Deus pergunta: e aí, se entenderam? Eu coloquei vocês junto porque eu sabia que vocês podiam se entender. E aí, deu certo? Aí você vai dizer que não, por orgulho, que eu não aceito o desaforo. Aí você joga fora uma vida toda. Então o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, ele vai sim se ajudar muito. Vai ajudar a família vai entender que aquilo que nós colocamos na criança vai influenciá-la, vai marcar seu cérebro. Que a família está ali para se unir, para se amar-se, por mais difícil que seja, porque há um recomeço. Porque Deus quer que nós refaçamos o caminho errado e que os planos dele são sempre planos bons. Então o objetivo disso é bom. Que nós possamos viver com esperança, porque se nós não desanimarmos, nosso futuro vai ser bom. Seriam essas, meus queridos irmãos, as reflexões de hoje. Agradeço muito a atenção de todos.